Nesse vídeo vou falar de indutância e indutor. Então imagina aqui que eu tenho uma espira toda enrolada, tenho um solenoide, uma bobina, e eu tenho um circuito aqui ligado num gerador com uma força eletromotriz epsilon. Dentro dessa bobina, o fluxo de campo magnético vai depender das n voltas vezes o fluxo que atravessa cada uma dessas voltas, certo? Considerando que todas as voltas tenham o mesmo fluxo individual. Considerando que o campo magnético é aproximadamente constante na área de cada uma das espiras, vai ser simplesmente o número de voltas, área vezes o campo magnético. E a gente sabe que o campo magnético dentro da bobina é dado aproximadamente, né, é válido para uma bobina infinita, mas para uma bobina infinita vai ser μ0, número de voltas dividido pelo comprimento Lzinho da bobina e a corrente que está passando pela bobina. Então a gente sabe calcular o fluxo. Então a gente sabe que quando ligar esse circuito vai passar uma corrente I, essa corrente I vai produzir um campo magnético que vai produzir um fluxo. Como a corrente I inicialmente vai ser zero, ele vai aumentar aos poucos, eu vou produzir um fluxo crescente e essa variação do fluxo vai gerar uma força contra a eletromotriz, porque ele vai tentar gerar nele uma corrente induzida que vai tentar produzir um campo que vai se opor à variação do fluxo, de acordo com a lei de Lenz. Essa força contra a eletromotriz é a expressão da lei da indução. Então, raciocinando de acordo com a lei de Kirchhoff, eu vou ter aqui na minha força eletromotriz epsilon, e em cima da minha bobina eu vou ter uma força contra-eletromotriz. Na verdade, eu penso como se fosse força eletromotriz também, só que a queda de potencial vai estar no sentido contrário. Então, queda de potencial aqui vai ser menos epsilon, queda de potencial aqui vai ser menos epsilon'. Como eu tenho um sinal negativo do menos epsilon', isso daqui vai ficar, vai sumir esse sinal negativo aqui. Mas quem é epsilon'? Epsilon' eu vou achar através da definição de indutância. Indutância ela é definida como fluxo de campo magnético. Fluxo de campo magnético no sistema internacional é dado em Weber, certo? E a indutância no sistema internacional é dada em Henry. Fluxo dividido por corrente. Então eu vou usar aqui a notação de Newton para a derivada. A corrente eu vou começar a usar a Q ponto, onde Q ponto é a derivada do tempo da carga que atravessa uma seção transversal do circuito, taxa de carga transmitida por unidade de tempo. Passando e multiplicando, eu tenho que o fluxo é a indutância vezes a corrente, de tal forma que a força eletromotriz induzida é menos a derivada do fluxo, então isso daqui, menos a força eletromotriz induzida, vai ser a indutância vezes a derivada da corrente, a taxa de variação da corrente no tempo. Então essa equação aqui da segunda lei de Kirchhoff, se eu resolvo ela, eu tenho que a corrente que vai atravessar esse circuito aqui, ela cresce linearmente no tempo. No final das contas é um curto, certo? Depois de um tempo infinito passa uma corrente infinita. Se eu incluir nesse circuito uma resistência, está aqui a força contra eletromotriz, está aqui a queda de potencial menos a força contra eletromotriz, né? A queda de potencial em cima do resistor, então essa daqui é a queda de potencial em cima do resistor, essa é a queda de potencial em cima do indutor, e essa é a queda de potencial em cima do gerador, somando as três dá zero, isolando aqui a taxa de variação da corrente, a solução disso é essa expressão aqui para a corrente inicial igual a zero, e eu tenho uma curva que vai convergir em epsilon por r, que de fato, depois de um tempo infinito, a corrente é constante e não vai ter queda de potencial nenhuma no indutor, é como se eu tirasse o indutor do circuito. Certo, espero que você tenha entendido, foi um vídeo bem rápido, o que é indutância e o que é indutor. Indutância é a propriedade do indutor. Todos os circuitos vão ter indutância. Se eu pegar um circuito que é só um resistor, você vai perceber que eu vou ter uma corrente passando aqui. Se eu tenho uma corrente, eu vou ter um fluxo de campo magnético dentro desse circuito. Se eu tenho um fluxo de campo magnético dentro desse circuito, divido pela corrente e eu tenho a indutância do circuito. Então, todo circuito tem uma indutância.